Há um ditado popular que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, uma árvore que nasceu talvez um pouco torta vai ficar assim e não tem jeito, não tem conserto. De fato, se a árvore cresce e o seu tronco já é bem sólido, consistente, já não vai ser possível mudar, vai ficar inclinado mesmo, não tem jeito, né? Se ainda é um tronco maleável, se é verde, é possível corrigir. Agora, na vida espiritual, isso já não é 100% assim. Sempre é possível voltar, sempre é possível corrigir, sempre é possível endireitar aquele tronco espiritual, do ponto de vista espiritual, e corrigir, né? E é isso que eu queria que nós falássemos através do exemplo de Cristo na cruz. Emblemático, Jesus na cruz disse algumas palavras antes de morrer. E a gente está acompanhando alguma dessas palavras. Meu propósito é cada semana agora, até a Páscoa, comentar essas palavras de Cristo na cruz. No Evangelho aparece 7 palavras. Então a primeira a gente já comentou antes de começar a Quaresma de verdade, mas já aproveitando que tinha o Carnaval, e era exatamente aquela palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que a gente não enchesse de orgulho e pensar que eu vou viver bem o Carnaval e tem uns ímpios aí que vão viver mal o Carnaval, então que a gente olhasse com olhar de misericórdia. E agora, a segunda palavra é uma palavra também de perdão, mas agora não é Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, um genérico assim, é para o bom ladrão. E o bom ladrão nasceu torto, a gente não sabe muito da sua história, mas ele estava lá no final da vida morrendo por algo que tinha feito errado, tinha sido condenado e pelas suas faltas, de modo justo, estava naquele caminho de morrer. E não precisa dar o spoiler, a gente já sabe, né? No último momento ele se converte, então endireitou rapidamente, né? E conseguiu a salvação. Vou ler aqui um pedaço desse relato e através dele vamos encontrar motivo para a nossa meditação hoje. Vou tirar o comentário que faz São Zé Maria a respeito desse fato. Na parte alta da cruz está escrito o motivo da condenação: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E todos os que passam ali o injuriam e fazem troça dele. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz. Um dos ladrões sai em sua defesa: este não fez mal algum. Aqui parece assim que foi de repente que ele fez isso, mas se você olha lá o Evangelho e olha concreto São Mateus e São Lucas, e esses dois evangelhos que transmitem o relato da paixão, aí consegue ter, através desses dois, a história completa. Conta São Mateus que quando Jesus foi condenado, não estava previsto, estava perto da Páscoa, e não estava previsto que ninguém morresse na cruz, fosse condenado naquela semana. Mas como aceleraram o processo e quiseram condenar Jesus injustamente, tinha 2 que estavam na fila para ser condenados. Já que os soldados já vão condenar Jesus, então leva os que estão na fila lá, que vão ter que condenar mesmo, já vai levar os soldados, vão ter que ter aqui um destacamento de soldados, vai ter que tal, então já aproveita e leva, né? E aqueles soldados então que estavam profundamente chateados com a situação, tinham mais um tempo de vida, podiam, quem sabe, conseguir escapar, mas de repente, com a morte de Cristo, eles também acabam sendo levados para morrer naquela semana. Então, eles veem até um ódio de Cristo, porque eles nem conhecem Jesus, mas falam: por causa deles eu vou morrer então antes. Eu estava esperando que ia ser talvez na outra semana, quando é que eles iam executar a sentença, mas eles já eram condenados. Então havia um ódio grande daqueles soldados, daqueles ladrões que foram condenados. E conta então São Mateus que quando foram começar o caminho da cruz,
ambos os ladrões insultavam Jesus. Os dois estavam xingando Jesus. Estavam sofrendo porque carregavam a cruz também, sabiam que era para a sua morte iminente, mas lhes vinha uma profunda raiva, porque foi por causa de Jesus que eles iam morrer naquele dia. Ambos os ladrões. Só que no caminho da cruz, que durou minutos, né, que também demorou várias horas, um dos ladrões foi se deixando levar pela graça. Aquele pau torto não morreu torto, porque foi se deixando levar pela graça. E que é graça? A graça de Deus que chega a cada um de nós e está disposto, o Senhor, a nos ajudar para a nossa conversão em todo esse caminho da quaresma. Que eu aproveite. Se o ladrão, no caminho da cruz, encontrou a salvação, eu nesse tempo da quaresma, posso encontrar um tempo de salvação, de uma mudança substancial na minha vida. Basta que eu me abra para a graça. Nesse sentido, é bom que nós olhemos como funciona a dinâmica das ajudas que Deus nos dá, as graças, né? Assim chamadas. No catecismo a gente aprende que existem a graça sacramental, a graça habitual e a graça atual. Um resumo aqui só para a gente saber. A graça sacramental é a graça de cada sacramento, uma ajuda que Deus dá quando eu recebo um sacramento. Quem se batiza recebe a graça sacramental de agora ser filho de Deus, por excelência. Antes não é como um batizado. Deus olha como se fosse o próprio Cristo a cada um batizado, e é diferente. Quem recebe a unção dos enfermos recebe a graça para poder recuperar a saúde se está doente, com risco de morte. E se for melhor até recupera a própria saúde quando recebe essa unção dos enfermos. Quem recebe a crisma, muitos de vocês está próximo à crisma, né? Se não já receberam, e a crisma é esse momento em que Deus nos dá uma força, depois do sacramento, para defender a minha fé, porque agora eu já sou adulto na fé, então eu tenho força para defender as tentações de um adulto da fé e ajudar outras pessoas para que vivam bem a fé. Quem se casa recebe a graça de aguentar a sogra. Mais do que isso, a graça de poder então ajudar a pessoa com quem se casou para poder chegar ao céu, e a graça também para daqueles filhos que vierem daquele casamento, a graça para educar para o céu aqueles filhos. Então são graças específicas que dá a cada um dos sacramentos. Não vou esgotar aqui, mas só para a gente ter essa ideia. Então essa é a graça sacramental. Mas tem também a graça habitual, que é a graça de alguém, daquele que está com a confissão em dia. E então tem essa amizade com Deus, que foi recuperada no batismo, e se foi perdida por um pecado posterior, se recupera com uma confissão. A habitual, porque o normal, é bom que seja assim, o habitual é que esteja em estado de graça. Que pena, né? Se eu estou habitualmente em estado de pecado, quer dizer que no final da minha vida, mais provavelmente que eu esteja longe de Deus. Então, que eu tenha habitualmente mais amizade, porque por estatística, então, se em algum momento chegar ao meu fim da vida, eu estou preparado. Mas vamos diretamente ao que mais interessa, a graça assim chamada atual. É uma ajuda que Deus nos dá, e independente se eu estou em estado de graça habitual ou não, independente se eu tenho um sacramento que eu recebi ou não, uma graça para poder voltar até Deus. É claro que se eu recebo um sacramento, as graças atuais podem ser maiores. Por exemplo, quem é crismado recebe mais graça atual para poder defender a sua fé. Quem é casado recebe mais graça atual para poder aguentar a sogra, como eu falava, para poder, então, educar bem os filhos, recebe mais graça atual proporcional àquilo que ele precisa, né? Mas, independente desse passaporte para receber mais graças atuais, existem graças atuais que Deus dá, porque Ele é Deus e quer nos ajudar numa sua conversão. Aquele ladrão recebeu uma graça atual
para ir foi se convertendo. Aquele ladrão foi lá aos poucos, no caminho da cruz, foi observando Jesus. Nossa, a gente está xingando ele, ele não revida. Essa é a primeira grande coisa que tocou aquele ladrão. Estavam insultando, xingando mesmo Jesus. E Jesus, no caminho de cruz, podia responder aqueles ladrões. Não, Jesus calou aqueles sábios, os mestres da lei, com palavras de sabedoria impressionante. Jesus falava uma coisinha e ia humilhar aqueles caras. Mas Jesus ficou calado. E aquilo já foi o começo da conversão daquele ladrão no caminho da cruz. Eu sou capaz de fazer isso, de me calar diante de alguma circunstância para não causar uma briga? Mas tem injustiças, é verdade. Jesus estava sofrendo uma grande injustiça, mas às vezes falar no momento de raiva vai ser o pior das situações, porque vai escalar cada vez mais a discussão. Quando meus pais me dão alguma advertência, quando tenho um amigo que me corrige, eu sou capaz de escutar com silêncio e depois levar para a oração, ver se faz sentido aquilo. Aquilo vai ser muito bom para a minha alma, vai ser bom porque eu vou dar exemplo para outras pessoas. Para começar, o exemplo para a própria pessoa que me corrige, que vê que eu não respondi. Aquele ladrão se converteu, começou a sua conversão nesse silêncio de Cristo. Repara que essa atitude também é muito atual, porque o Papa Leão, agora recentemente, nos publicou, que é comum, já é tradição dos papas, a famosa mensagem da Quaresma. E na mensagem da Quaresma deste ano, ele sugeriu um jejum um pouco diferente. Ele falou, sugiro que façamos um jejum, não diretamente de comida, claro, se quiser a gente pode fazer, mas ele sugere um jejum de palavras que ofendem. Um jejum de palavras que possam magoar outra pessoa, exatamente buscando a unidade com as outras pessoas. Pois bem, Cristo viveu esse jejum aqui nesse momento. Ele estava sofrendo até uma injustiça e aqueles ladrões ainda xingando ele. Mas aquele jejum de Cristo, ou seja, ao não falar palavras que insultassem e revidassem aquele insulto recebido, fez com que começasse já a conversão daquele bom ladrão. Não sabemos o seu nome, Dimas, São Dimas. Conseguiu o céu, aquele ladrão, começando por abrir o seu coração para aquela graça atual, de reparar um pouco mais no silêncio de Cristo. Ao longo da Quaresma, Deus está disposto a dar graças atuais para vocês. E que eu então esteja sensível. A dinâmica da graça é exatamente essa a dinâmica. Quando eu correspondo a uma graça, Deus me dá outra. Se eu correspondo de novo, outra. E aí eu vou para o caminho de santidade, de conversão. Mas se Deus me dá uma graça, ou seja, toca o meu coração e eu percebo que tem algo diferente aqui, e eu pego o desprezo, a liberdade sempre está lá, e se eu desprezo, Deus demora a me dar outra graça. Exatamente porque quer respeitar a minha liberdade. Se eu não aceitei, então virá outra depois de muito tempo. E podemos agora ter nossa meditação, nesse momento em que contemplamos o ladrão que correspondeu minimamente à primeira graça. Senhor, me ajude a corresponder também minimamente às graças que o Senhor vai me dando ao longo dessa Quaresma. Olha, por que não fica em silêncio? Agora, levanta e tocou o despertador, começa o dia, não vamos cair na preguiça, né? Aí me levanto, não deita de novo na cama, porque tem gente que, levanta e cai de novo na tentação, não levanta. Cumpra as suas tarefas, né, do dia a dia. Vence essa tentação que nos vem de abrir um site que vai no mínimo perder meu tempo, no mínimo, porque pode me levar também a cair numa tentação de curiosidade, sensualidade. E assim por diante, ao longo do dia, vamos tendo várias opções de escolher a vida, a Deus, ou escolher a morte da nossa alma.
que eu escolho a vida. Mas não acabou aí, nesse momento que correspondeu ao que Deus foi lhe chamando, aquele bom ladrão. Ele foi observando não só Cristo, mas as pessoas que estavam ao redor. No caminho da cruz, com certeza observou o Simão de Cirene, que levava a cruz de Cristo. E talvez naquele primeiro impulso, ao ver que outra pessoa carregava a cruz de Cristo e ninguém carregava a cruz dele, falou: pô, por que você não vem aqui carregar a minha aqui também, né? Mas eu gosto de pensar, a Escritura não dá esse detalhe, que também nesse momento ele se converteu um pouco mais, porque vê que Cristo queria levar a cruz. Quando o Simão leva a cruz, obrigado, carrega a cruz de Jesus, os soldados obrigam que ele carregue a cruz, Jesus não consegue carregar a cruz tão rápido assim, os soldados querem acabar logo, já está muito debilitado. Cristo tinha passado a noite em claro, recebido as chibatadas, estava então bem debilitado, tinha pessoas que morriam nas chibatadas, e Jesus aguentou aquela chibatada, impressionante, e ainda carregava a cruz. Aqueles soldados não tinham recebido as chibatadas. Jesus estava todo ensanguentado, muito mais do que os ladrões, e aí vê que mesmo muito mais debilitado, Jesus ainda queria levar a cruz. Talvez quando Simão começa a levar, Cristo quase que quer puxar para o seu lado: não, eu levo. E algo semelhante, algo parecido, naquele momento que Simão carrega a cruz, deve ter tocado profundamente o ladrão novamente, ao ver como Jesus carregava a cruz com alegria, mesmo sofrendo horrores, ou queria carregar a cruz, o gesto, o braço que quer lá carregar e tal. Eu carrego a cruz. Falávamos do silêncio, que provavelmente foi o primeiro estopim da conversão daquele ladrão, silêncio de Cristo que não revida. Agora olhamos para esse outro ponto. O carregar a cruz, mas são as cruzes pequenas do dia a dia, as dificuldades. É um sorriso diante de uma dificuldade maior e a gente faz sem reclamar. Aliás, o jejum das palavras que ofendem, que nos pede o Papa Leão, se encaixa também nas reclamações, né? Se eu reclamo todo dia muitas coisas, será que eu não posso diminuir as reclamações que aparecem? Repara, nunca a gente está satisfeito, né? Faz calor, nossa, que calor e tal. Aí faz um ventinho, nossa, que vento, que chuva, né? Pô, nunca está satisfeito, parece, né? Qualquer coisa que acontece nunca nos preenche completamente, porque estamos numa realidade transitória, nos espera a vida eterna. Agora aqui estamos num ambiente que, como dizia Santa Teresa, a vida nessa terra é uma noite mal dormida numa pousada ruim, né? É como se estivéssemos de passagem, estivéssemos de fato só dormindo uma noite e ainda mal dormida numa pousada que não é tão boa assim. E olha que a santa tem essa experiência, porque percorreu o seu país de um cabo a rabo e dormiu em muitas pousadas, e ela sabe o que é uma noite mal dormida, uma pousada ruim, né? E a vida aqui é transitória, passageira, e às vezes reclamamos. Será que eu posso, então, carregar essa pequena cruz de cada dia com mais alegria, sem reclamar? Que são as dificuldades normais do dia a dia. Um imprevisto que aparece, meus pais pediram para fazer um negócio e eu não esperava que fosse agora, um inesperado que causa uma impaciência, um trânsito maior, e que eu aceite aquela cruz, que em geral vão ser pequenas cruzes de cada dia, mas que me levam até Deus e ajudam as outras pessoas a também chegar até Deus, do modo como eu aceito essa cruz. Porque se eu esperneio, reclamo, aquilo às vezes pode ser um contra-testemunho para outra pessoa que me vê. Cristo carregou a cruz, e aquele momento diante do Simão de Cirene que carrega a cruz, pode ser um outro momento que toca o coração do bom ladrão.
Toca o coração do bom ladrão quando ele olha também a uma mulher que está no meio daquela multidão e ele consegue até reparar que deve ser muito querida a Jesus, que está sendo condenado, é Maria, né? Deve ter visto e intuído que devia ser a mãe dele ou alguém muito querido, e pela situação já intuiu que seria de fato a mãe. E olha como que Cristo, olhando para a mãe, não se desespera, mas tem até mais força para carregar aquela cruz, e aquilo torna mais impressionante aquele caminho. E chega um momento em que acontece o relato que nós tínhamos lido no começo, que ambos os ladrões insultavam Jesus, mas agora um dos ladrões ficou em silêncio e o outro ladrão insulta novamente Jesus e ele sai em sua defesa, defende Jesus. Se é o rei de Israel, que desça agora da cruz. Um dos ladrões sai em sua defesa. Este não fez mal algum. Olha só, agora ele dá um passo mais. Ele não só para de ofender Cristo, mas agora ele defende Jesus diante daquele colega que estava ofendendo junto com ele. Agora ele mudou e defende. Este não fez mal nenhum. Nós sim que fizemos, mas esse não fez mal algum. Defende Jesus publicamente. A conversão desse bom ladrão passou por esse momento em que ele defendeu Cristo. Reconheceu que tinha errado e que não tinha feito nada errado Cristo. É também um grande momento na conversão dele, ver que ele defende Cristo. Para nós, é essa correspondência à graça que leva a uma ação, a falar com um amigo, dar um bom testemunho, né? E que a gente em algum momento vai falar aqui em outras meditações do apostolado, dar o testemunho da nossa fé. Às vezes esse testemunho vai ser simplesmente contar o que nós fazemos. Não, nesse carnaval eu fui para aquele bloco e tal, e aí eu encontro para esse amigo, não, eu não fui. Mas você não foi, cara, nossa, e tal, não, eu preferi fazer esse plano aqui com os amigos, fiz um passeio, muito mais sadio, enfim, eu conto o que eu fiz, sem ficar com vergonha de dizer o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu respeito a liberdade do outro, que tem ido para outro lugar, mas eu fiz esse plano. E como que toca o coração das pessoas o nosso testemunho? Porque contamos aquilo que nos preenche, aquilo que nos dá alegria, contamos aquilo que realizamos e que nos ajuda a sermos mais felizes, e aquele amigo, talvez, ao escutar aquilo, pode ir para o caminho de conversão, né? Então, que eu pense, também Deus, se eu corresponder à graça, vai me mover a fazer como esse bom ladrão. E esse, então, chegou o momento em que defendeu Cristo daqueles ataques do seu companheiro. Diz ele, literalmente, aparece São Lucas que nos conta o fato. Mas o outro o repreendeu. O ladrão, o mau ladrão, podemos dizer assim, tinha dito assim: um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem você teme a Deus, sofrendo esta condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Ele já intuía que Jesus não tinha feito nada de mal, porque o modo que ele estava em silêncio, o modo que ele tinha se comportado, então já quase ficou claro, ele sacou aquele bom ladrão que estava diante de uma pessoa diferente. Aquilo então levou agora a defender Cristo. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Ele mesmo reconhecia: olha, eu sou ladrão mesmo, eu merecia estar aqui, né? Mas ele não fez nada de mal. Deu testemunho.
E aí chegou o ponto final para nos ajudar a terminar nossa meditação, que é importantíssimo chegar nesse ponto final. Jesus escuta agora o que ele mais queria, é o pedido de ajuda daquele bom ladrão. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Nota que já é algo especial, está ali diante de alguém que é super especial, e aí pede clemência, pede misericórdia. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então, o processo da conversão desse bom ladrão, a gente lê aqui rápido e pensa que foi de repente, mas foi gradual. Até mesmo nesse caminho da cruz a gente nota que foi gradual. Primeiro ele se cala, depois ele observa, depois ele defende Cristo. Ao ver que aquela observação faz sentido e que tem algo diferente, ele defende Cristo diante do outro companheiro, que no começo os dois estavam insultando Cristo e xingando Jesus. E por fim, ele pede ajuda. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E era o que mais Cristo queria escutar. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que palavras maravilhosas, bonitas. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus garante o céu para aquele bom ladrão. Falávamos no começo, pau que nasce torto, morre torto. Não morreu torto, não. Esse ladrão, no último momento, conseguiu o céu. Eu gosto de dizer que esse ladrão, ele fez o que ele mais sabia fazer, né? Ele roubou o céu, né? E ele furou a fila ainda, porque ele foi o primeiro a chegar no céu, né? Os apóstolos morreram depois, ele chegou primeiro. Desculpa aí, ó, São Pedro, estou aqui primeiro, eu cheguei aqui, estou aqui já, né? Ele foi o primeiro a chegar no céu, porque Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Mas por quê? Porque ele correspondeu à graça. E no ultimíssimo momento foi se deixando levar pela graça e foi para esse estágio de se calar, depois de observar e ver que como Cristo carregava a cruz de modo sem reclamar, defendeu Cristo, pediu clemência. Podemos olhar esse itinerário e tentar fazer também a nossa vida na quaresma, né? Em que alguma situação de pecado eu já não quero mais fazer, carregar a cruz, né? Defender com um apostolado, ajudar algum amigo. Nesse de defender o apostolado, podemos pensar nessa quaresma. Será que eu não posso ajudar que um amigo se prepare para a Páscoa com uma boa confissão? De agora até a Páscoa, vou rezar muito na liberdade dos meus amigos, né? Não vou forçar meu amigo, né? Pegar lá, né? Tá, senta aqui, confessa, né? Senão te mato, né? Não dá para fazer isso, mas de repente, com bom testemunho e tal, ajudando que ele se prepare com um exame de consciência, vou conseguir que um amigo se confesse. E foi nesse testemunho, esse bom ladrão foi se convertendo e em um momento pediu clemência, né? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando a alegria de Cristo ao dizer essas palavras. Embora sofresse horrores, estava já pregado na cruz. Todas essas palavras, Jesus está pregado na cruz. O crucificado, a gente vai ver em outras meditações, o crucificado tem dificuldade de respirar, né? Porque pela forma como está o seu corpo e pela dor que sente, muitas vezes a morte de um crucificado é por asfixia, né? Ele não consegue respirar direito. Para respirar, ele tem que levantar o seu corpo, mas se ele levanta, ele experimenta uma dor muito grande nos nervos que estão segurando o corpo, do pé, sobretudo, e depois o das mãos. Então, chega um momento que dói tanto que ele prefere não se levantar, mas se não levanta, não respira. Então, você tem que escolher entre uma dor muito forte ou não respirar. E, às vezes, a dor é tão grande que a pessoa não tem ânimo de respirar para essa dor e fica asfixiada. Mas Jesus, naquele momento, experimentando essas dores,
dá uma alegria em dizer essas palavras. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Valeu morrer na cruz. Um primeiro salvo. Que nós também vivamos bem essa quaresma para dizer para Cristo, valeu que o Senhor morreu na cruz, eu também quero ser salvo, eu também estou vivendo bem a quaresma, eu também quero viver melhor e seguir o passo desse ladrão correspondendo à graça, indo de graça em graça, até chegar a essa conversão, como aconteceu daquele bom ladrão. Olhamos para Maria, que estava lá e escutou tudo aquilo, e que alegria de Maria de saber que tinha mais um que foi junto com seu filho. Olha, então Jesus não está sozinho, olha só, vai estar junto com ele. E uma alegria de ver que correspondeu àquele bom ladrão e valeu a pena o meu filho morrer na cruz, porque já salvou o primeiro. Maria Santíssima, nos ajude para que nós também correspondamos à graça e cheguemos a ser salvos.